Olá pessoal, Olá, tudo bem? estamos com mais um vídeo do nosso canal A Verdade Na verdade, e nós estaremos trazendo hoje um assunto quente, é um assunto que promete dar alguns comentários aí. E o nosso assunto de hoje é quem tentou Eva? A serpente ou o o diabo? diabo, né? Qual dos dois? Existe uma série de fatores, pessoas falando, né, profissionais até da área mesmo teológica, colocando como é um, o outro vem falar não, é o outro. E hoje nós estaremos fazendo um estudo aqui, onde nós iremos tentar provar, porque tudo na Bíblia, quando a gente fala Bíblia, é a A verdade. verdade. Então, tá tudo lá, tá tudo registrado, né, na palavra de Deus, o que é, quem é que estava lá tentando a Eva, ok? Então nós vamos iniciar hoje o nosso estudo, né, já com muita leitura, porque é muito texto para ler Muito texto. e a gente vai precisar de tempo. Então, como a gente sabe que o tempo passa muito rápido, vamos acelerar, ok? Vamos lá? Então, quem tentou Eva? A serpente O ou... diabo. Então nós estaremos vendo agora já no texto base, que é Gênesis capítulo de número 3, no seu versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Já começamos com a questão chave. Olha só, no primeiro versículo já temos praticamente a resposta, né? A palavra vai dizer o quê? A serpente era a mais astuta de todos os animais, ou seja, toda a animalia do campo. Então daí já vemos que não está se referindo a diabo, a demônio, a satanás, nada dessas coisas doidas, né? Ok? E sim a serpente. Nós iremos ver ainda no seu versículo de número 14, né? Estaremos ainda lendo o versículo de número 14 para vermos o que ainda temos mais aí a aprender. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás por todos os dias da tua vida. Ok? Ok, olha só. Por quanto que fizeste, serás mais maldita do que todas as bestas. Olha, todos os animais. Então não está falando a um espírito, a um demônio, e sim ao ser serpente, né? Ao animal serpente. Porque Deus não culparia a serpente se a serpente tivesse, se o diabo estivesse possuindo ela. Vamos supor que fosse uma possessão, né, demoníaca na serpente. Então a serpente não estaria usando a sua função mental normal e sim possuída. Sua mente sairia e entraria a mente do inimigo para manipular a consciência de Eva. Porém, se fosse assim, Deus culparia a serpente, O ou diabo. melhor, o diabo e não a serpente, né? Então, ou seja, se Deus culpou a serpente, então é porque era a serpente. Foi E a ela Bíblia que faz fez. questão até também de ressaltar o quanto ela era astuta, o quanto ela era, né, manipuladora, ok? Enganadora. Então, ou seja, ela com aquela capacidade de enganar ou de trazer ali conhecimento, ela trouxe um conhecimento a Eva que ficou tentador, né? Ela falou para Eva uma verdade, né? Você comendo a fruta vai te abrir o seu conhecimento, você vai tornar-se conhecedora do bem e do mal. Como Deus, né? Ou seja, quando Eva ouviu isso, ela encheu seus olhos, né? Encheu seus olhos. E nós vamos ver que a maldição ela é dada para a serpente animal. Vamos lá? No seu versículo de número 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ok? Olha de novo aí. Quem é que está falando? A A serpente, semente. né? Ou seja, por inimizade entre tu e a mulher. Vai ter inimizade. Pode observar a semente da mulher, ou seja, que somos nós hoje,
né? Nós somos a semente da mulher. A gente vê a cobra, a gente quer matar a cobra, né? Esmagando a cabeça da cobra. E a cobra, quando vê o ser humano, né? Ela normalmente não ataca o ser humano pela frente, ela vai por trás e Porque fere. ela traiçoeira, né? Ela vai por trás e fere o calcanhar, ok? Ela já não mais se depara de frente com o homem, mas ela vai por trás e ataca então o calcanhar ali do homem, né? E tentando sempre de forma traiçoeira a serpente, não o diabo. Nós vamos então agora ver de onde é que saiu essa tal teoria de que seria o diabo ou materializado ou possuindo a serpente. De onde é que saiu isso? Nós vamos ver agora em Apocalipse, no seu capítulo de número 12, versículo de número 9. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ok? Olha só. Os anjos, ou seja, os demônios, aqueles anjos que se rebelaram, foram lançados junto com Satanás. Mas a palavra vai começar dizendo que foi precipitado o dragão. Grande dragão. A antiga serpente. E aí eles falaram, opa, aqui ó, a antiga serpente. Então quem estava lá no jardim do Éden Era o diabo. era o diabo tentando Eva. Foi daí que saiu então essa visão. Então por que a Bíblia está dizendo que o diabo, Satanás, é o dragão, a antiga serpente, se não é? Na verdade, isso a gente chama de figuração, né? E etc. Essas são formas que a gente usa na teoria, na teologia, ou até mesmo na Bíblia, muito usado na Bíblia, essa forma representativa, né? Ou seja, você pega um ser, eu quero falar de um ser que tem muito poder em suas mãos, então vamos falar do urso, né? Cujo tapa é capaz de arrancar a cabeça de um ser humano, né? E assim vai indo, um que mostra poder, que mostra um império, um reino, então leão, né? Chamado de rei da selva. Então, ou seja, você sempre usa dessa forma. No caso, o diabo ele foi comparado com o dragão e com a serpente, devido ao fato da serpente ser aquela que engana, ou seja, enganou Eva, né? E agora é conhecida como aquele que engana o ser humano, né? Então, ou seja, o diabo pode usar a figura da cobra, porque na serpente, referente ao diabo, porque a serpente foi aquela que enganou, então o diabo é aquele que também continua enganando. E no caso do dragão, porque o dragão é o terror, né? É aquele que aterroriza o ser humano, né? Teve um tempo em que os dragões atuavam aí, nós vamos depois falar sobre isso, né? E nesse período, então era o terror, não temia espada, não temia lança, não temia nada, é aquele que metia maior terror sobre os homens. Por isso, né, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, ou seja, aquele que engana a humanidade e aquele que aterroriza a humanidade. Vamos ler ainda no Apocalipse, seu capítulo de número 20, no seu versículo de número 2. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. 1000 anos. Aí está se referindo ao milênio, quando Satanás, enfim, é preso. E mais uma vez o texto vai arremeter a palavra Satanás ligada à palavra serpente ou dragão. Porque, já expliquei, ok? Então, ou seja, aquele que enganava, tal, ou seja, não vai mais enganar, ok? Mas lembrando que aqui é apenas fazendo a alusão ao poder enganador que a serpente teve, né, sobre o homem. Por isso que a serpente entra aqui como comparada ao diabo, já que ela já antes tinha enganado, né? Quando a gente, até mesmo no jargão positivo, a gente pode falar assim, não, eu tenho a unção de Davi, ou seja, derrubo gigantes, né? Eu não preciso falar que eu derrubo gigante, só falar, eu tenho a unção de Davi. Todo mundo já sabe então que eu sou aquele que derruba gigante, ok? Quando você fala alguma alusão, você usa uma alusão de uma pessoa para outra, você quer dizer sobre os pontos ou positivos ou negativos, né, daquela questão, daquela pessoa em questão, ok? Então, nesse caso, antiga serpente, né, ou grande dragão, diabo, Satanás, que é a questão dessas ações, esse poder, ok? Mas nós vamos ver agora que a maldição foi lançada sobre a serpente, ou seja, se a maldição foi lançada sobre a serpente e não sobre o diabo,
né, nós vamos poder concluir que a serpente estava lá consciente, né, e falou o que ela quis falar. Nós vamos ver Isaías no seu capítulo de número 65, no seu versículo de número 25, que a maldição sobre a serpente vai continuar. O lobo e o cordeiro se apresentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha só, nós acabamos de falar sobre o Satanás ser preso durante 1000 anos, e esse aqui é o reino milenial, ou seja, Satanás é preso, começa o reino milenial, e a serpente vai ficar comendo pó. Continua comendo pó, ok? Os animais todos irão mudar, todos irão ter, embora a serpente tal não irá picar mais o ser humano, porém continuará comendo pó, ok? Então, ou seja, mostrando que quem realmente cometeu ali sua falha, o seu pecado, digamos assim, né, por tentar trazer ao ser humano uma informação que o faria ou levaria a pecar, foi a serpente animal, ok? A serpente animal. Nós estaremos também mostrando em Números, no seu capítulo de número 21, Números, capítulo de número 21, no seu versículo de número 9, nós estaremos mostrando que nosso Deus, ele dá uma ordem a Moisés, lá em Edom, quando as serpentes estavam atacando e picando os israelitas, Deus dá uma ordem a Moisés, e Moisés executa, que foi... E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Ok? Ou seja, o Senhor deu ordem, não, eles estão sendo mordidos por serpente, faça uma serpente, levanta ela, e todo aquele que olhar para essa serpente não irá morrer, ok? Muitos já tinham morrido, muitos mesmo já tinham morrido, e o Senhor dá essa ordem, ou seja, se a serpente fosse sempre uma figura diabólica, Deus não iria mandar fazer uma haste levantando o diabo ali como referência, né? Ok? Mas é apenas um animal, ok? E criatura de Deus, e Deus então mandou fazer isso para que os homens lembrassem do que tinham falado, porque eram blasfemos. Então Deus mandou fazer uma imagem da serpente para que eles, quando olhassem para a serpente, lembrassem, olha, meu pecado ali, ó. Ok? Era esta a alusão. E é interessante que a gente, nesse instante, falou sobre né, Satanás sendo comparado com serpente. Agora e aí vai ser Jesus comparado com a serpente. João, no seu capítulo de número 3, o seu versículo de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha aí, né? E agora, se até então, quando fez a alusão entre diabo e serpente, então lá no começo foi o diabo que tentou Eva, e agora que Jesus está sendo feito uma alusão entre Jesus e serpente, então foi Jesus que tentou Eva, né? Temos que ter um cuidado com essas formas de linhas de raciocínio aí, para a gente não se perder, tá? Nada mais é do que a serpente falou com Eva algo que lhe chamou os olhos, porque a tentação é pessoal, né? A tentação é pessoal. Eu já estou com vontade de uma coisa, vem alguém me fala, nossa, realmente isso aqui lá é bom mesmo. Aí isso só me tentou mais. Isso aconteceu com Eva, né? Porque Eva já tá, ai, que fruta bonita, mas que pena que eu não posso pegar. Aí vem a serpente, não, você pode, você só vai ser como Deus. Não, se você comer. Pode ver que a serpente não fala, pegue e come, a serpente não fala isso. Ela fala, não, se você comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Para Eva foi informação suficiente para que ela metesse a mão lá e pegasse o fruto. Vamos ver agora em Mateus, no seu capítulo de número 10, o seu versículo de número 16, uma informação muito boa. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portando sedes prudentes como a serpente e simples como as pombas. E aí, agora, quem Jesus faz a comparação ou pede para imitar a serpente, somos nós. Todo cristão, segundo Jesus, ele tem que ser prudente como a serpente.
Ele está se referindo a nós sermos prudentes como o diabo? O diabo? Não, meu querido. Apenas como a serpente, o animal serpente, ok? Então, ou seja, esquece esse negócio de o diabo chegou lá e tentou Eva, conversou com Eva, o diabo. Tem gente que vai falar sobre coisas piores, que tiveram relações e assim vai indo. O gente, nome de seu fruto, né? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Repreende qualquer um que falar essas doideiradas, relacionando o fruto do conhecimento do bem e do mal a algum tipo de relação ou de algum ser. Não tem nada a ver com isso. O fruto era apenas um fruto mesmo, né? Assim como também tem o fruto da árvore da vida, também tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós estaremos depois trazendo um estudo sobre o fruto da árvore da vida. Depois deixa aí seu comentário, se você quiser que a gente traga esse vídeo rápido, já comenta aí, tá? Que aí já traz logo. Bem, então espero que vocês tenham conseguido entender que nada de Satanás lá no jardim tentando Eva, e sim apenas a serpente trazendo o conhecimento que ela tinha sobre o fruto para Eva, que virou uma tentação, porque Eva já estava desejando aquele fruto, né? Então quando ela ouviu falar... Um animalzinho vem e fala, como uma pessoa, vamos colocar aqui agora, você está querendo uma bala, aí uma pessoa, mas eu não posso, minha mãe não falou que eu não posso comer. Aí vem uma pessoa, não, é muito gostosa, tem um caramelo dentro que você vai gostar muito. Ai, meu Deus. Já vai e pega, né? Como? Então, ou seja, a tentação de Eva ali foi simplesmente porque ela já queria. E a cobra, um animal, a serpente, falou com ela sobre as propriedades positivas daquele fruto e acabou que ela quis pegar sim. Não era o diabo falando, nem incorporado o diabo e nem possuindo a cobra. Apenas o animal serpente falando. Podia ser ele foi amaldiçoado e mesmo no milênio sua maldição continuará. Tá? Não esqueça de se inscrever aí no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, ative o sininho, tá? E até mais. Um abraço. Tchau.